Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque desprezaram. Jesus vai dizer que errais não examinando as Escrituras. Jesus vai advertir a um grupo de religiosos que veio interrogando ele acerca de uma questão doutrinária, e Jesus vai dizer: vocês erram no entendimento porque não examinam as Escrituras e nem conhecem o poder de Deus. A palavra de Deus também, o apóstolo Paulo vai dizer, orientando e ensinando a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo vai dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, instruir todo homem de Deus para toda boa obra, para que venhamos ser perfeitos na vida de entendimento, de conhecimento com Deus. Precisamos ser perfeitos pelo conhecimento, a direção da palavra. O próprio Jesus vai dizer que a luz que veio ao mundo para livrar os homens das trevas é Ele mesmo. Ele diz: eu sou a luz. Jesus não está falando no sentido literal de uma luz como essa que está iluminando esse ambiente. Quando eu apago, escurece. Quando a luz chega, esclarece. O trabalho da luz é esclarecer aonde as trevas está reinando. E quando Jesus disse que é a luz do mundo, veio para tirar o homem das trevas, ele fala no sentido espiritual, do homem ter o entendimento e o conhecimento de Deus, com o esclarecimento para ter a direção verdadeira para Deus. Por quê? Porque o homem estava nas trevas. As trevas falam da mentira do diabo, que tira o homem da verdade de Deus. A verdade é a luz, é Jesus, a verdade de Deus. E quando Jesus diz: eu sou a luz que vem ao mundo, Jesus veio para dar ao homem o esclarecimento, o conhecimento da direção que o homem precisa conhecer para chegar a Deus. Os homens estavam todos se conduzindo nas trevas, perdidos de Deus, entendendo que estavam indo para Deus, pela direção que estavam vivendo nas trevas. Mentira. Aprenda isso. As trevas é a mentira do diabo, que cega o entendimento do homem para não conhecer a verdade do Evangelho de Cristo, que é a luz que ilumina o entendimento do ser humano, para que ele seja liberto da mentira e encontre o caminho, a direção da salvação. E o trabalho do diabo é cegar o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça, não ilumine, não tenha o esclarecimento da verdade do Evangelho. O diabo trabalha para impedir o homem do conhecimento dessa verdade. E aqueles que chegam a conhecer, o diabo continua trabalhando para tirá-los da verdade. Quem está na mentira, o diabo trabalha para mantê-los caminhando na mentira. Quem se converte da mentira e vem para a verdade, o diabo vai buscar de todo jeito trabalhar na vida dele para tirá-lo da verdade. Você acha que o diabo vai ficar assim? Não, você já é salvo, não perde mais salvação, eu não vou mais investir na tua vida. Você acha que é isso que acontece? Você acha que é assim como ensina essa doutrina? Estou batendo nessa tecla porque é preciso levar a luz aonde há trevas. Essa doutrina da predestinação fatalista incondicional é trevas, é do diabo, não é a verdade de Deus. Então, o diabo ele trabalha para manter nas trevas os que não tiveram, não creram, não receberam e desprezam o Evangelho. Continuam nas trevas. E aqueles que creram, receberam, estão no Evangelho conduzindo-se por ele, a luz de Deus, o poder de Deus, por onde o homem foi salvo, liberto do poder
de Satanás e tirado das trevas. Ele agora foi liberto e agora está na luz, está na verdade, caminhando na segurança e na promessa da salvação. Aí você acha que o diabo vai ficar olhando ele? Não, não vou mais investir nele não, porque ele já é salvo e não perde salvação. Você acha que o diabo é tolo, é besta, faz as coisas em vão? Ele é um ser inteligente, meu amigo. Besta somos nós que vivemos essa mentira, achando que o diabo vai ficar com medinho, porque a gente fica criando os movimentos, as palavras, que não tem nada a ver com o que o Evangelho ensina, para a gente vencer Satanás. Satanás não se vence com reteté, com tá amarrado, tá repreendido, não. Satanás se vence quando eu estou na verdade. Aí eu venço Satanás e vivo no combate constante contra ele, para que não venha a cair, a desviar, a ser vencido. Enquanto aqui estiver, tem que estar no bom combate até o fim da carreira. E o diabo vai ficar investindo na minha vida, na sua e na vida de todos aqueles que já estão em Cristo, com a promessa e a segurança da salvação. Ele vai investir por quê? Porque ele sabe que se você desviar, não for prudente, não for atento, não se manter fiel a Cristo, você vai se deixar levar por ele, para apostatar da fé, para cair da vida que você está de pé diante de Deus. Ele quer derrubar você de novo. Ele quer lançar você novamente para a lama da miséria, do pecado, da condenação. Os que estão de pé é aqueles que já estão em Cristo, restaurado com o entendimento iluminado. Cuidado para não voltar para as trevas, porque o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que está em pé, está em pé, é sair do poder do pecado, da escravidão de Satanás, da maldição da condenação. Estar em pé é estar dentro da promessa, é estar justificado, é estar iluminado, é estar andando com Cristo. Cuidado que o diabo pode derrubar e tem derrubado muitos. Porque se não caísse, não tinha advertência para você ter cuidado para não cair. Porque se não perdesse salvação, não tinha advertência para você perseverar até o fim para ser salvo. Porque se você fosse salvo e não tivesse mais o perigo de perder salvação, Jesus não mandava vigiar. Jesus não mandava perseverar até o fim para ser salvo. Então, vamos buscar aprender de Cristo. Errais por não examinar as Escrituras. Porque quem nos adverte tudo isso é a palavra. Não fica preso nesses ensinamentos malditos desses falsos profetas que usam textos da palavra fora do contexto, falsificando, adulterando, enxertando, adicionando coisa que a palavra não ensina. Se mantém na palavra, irmãos. A palavra é por onde a gente vai ter uma vida de formação no entendimento para andar na fé com Deus. É pela doutrina, é pela instrução, é pela direção que a palavra nos conduz. E é por isso que Paulo vai dizer que toda a Escritura ela é proveitosa para o ensino, para corrigir, para instruir, para orientar o homem de Deus, aquele que está andando já na comunhão com Deus, para que ele ande na perfeição, para que ele ande dentro da direção de Deus, para que ele ande dentro de uma fé verdadeiramente aprovada por Deus, no princípio, na condução, na direção da palavra. Tenho que ter uma fé com entendimento na palavra. E aí é onde entra a questão que eu quero vos advertir e levar um esclarecimento. Olha o que Deus vai dizer usando o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Isso, antes de Cristo, o povo já estava com essa atitude de desprezo da palavra de Deus. Porque em todo o tempo da história humana, a relação de Deus com o homem, que ele permitiu assim, é pela sua palavra. Deus nunca pediu a ninguém para ter uma relação com ele por meio de sacrifício e penitência religiosa. É pela palavra. A palavra de Deus.
E olha o que Deus vai dizer. Porque, deixa eu explicar uma coisa aqui para muita gente que não conhece, não sabe, porque não são ensinados. Sabe o que é a maldição? A maldição é o homem que está fora da palavra de Deus. Ele está em maldição. Por quê? Porque ele vai e já está dentro de um juízo. O homem sofreu a maldição. A maldição entrou na vida humana pelo fato do homem desviar da palavra de Deus. O homem não andou na direção de Deus. O homem tomou a atitude e uma escolha de seguir contrário à direção que Deus deu. Não deu ouvido à palavra. É aí que entra a maldição na vida do ser humano. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que ouvem, que leem e guardam as coisas que estão escritas aqui. Bem-aventurado é aqueles que dão ouvido ao que está na palavra. Até para o homem ser salvo, ele tem que crer na palavra. Se o homem não crê na palavra, o que está na vida dele é maldição. Ele pode estar prosperando, ele pode ser o mais rico do mundo, o mais famoso, ele pode ter um grande império, ele pode ter fama, pode ter seguidores, pode ter dinheiro, pode ser bilionário. Se não estiver com a vida, que é o mais importante para o ser humano, não é riqueza, fama e nem posição em nenhum lugar. O mais importante para o ser humano é o que Jesus vai dizer a um homem que veio a ele, buscando a intervenção de Jesus para resolver problema financeiro. Veio um homem a Jesus solicitando dele a intervenção em um problema familiar, financeiro de herança. Jesus disse: homem, eu não vim para isso. Eu não fui constituído para isso. Jesus não veio resolver problema financeiro de ninguém. Jesus veio salvar. A finalidade, o objetivo de Jesus vir à terra foi para tirar o homem do maior perigo que ele está. Foi para resolver o maior problema do homem, que é condenação, juízo eterno. Olha o que está escrito aqui em Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 12, aliás. Olha o que está aqui no versículo 15, na parábola do rico insensato. A maior necessidade do homem não é das coisas nesta vida. O próprio Jesus vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está mostrando que o mais importante para o homem priorizar na sua vida é buscar aquilo que ele precisa urgentemente, salvação da sua alma, pois a sua alma está correndo um perigo iminente de quando sair deste corpo, deixando esta vida aqui, neste mundo temporal, seguir para uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação, de tormento eterno, pela consequência do pecado, que o homem vai receber essa sentença. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esta vida eterna está em Jesus, para todo aquele que nele crê. Não tem outro meio por onde o homem pode alcançar essa vida eterna. Então, o mais importante da vida do ser humano é a salvação. E Jesus veio para essa situação resolver na humanidade. Situação essa que é impossível para o homem sair dela. Situação essa que é a pior necessidade, a maior necessidade, a pior situação, o maior problema da humanidade é o pecado, que condenam a eternidade sem Deus. E Jesus veio para resolver essa situação. Jesus não veio para resolver problema secular de ninguém. É bem verdade que a Bíblia revela que ele, quando veio, curou, libertou, operou grandes obras, sinais e prodígios, mas isso foi num propósito de ele ser conhecido como Messias, porque esse era o sinal do Messias.
quando viesse para o povo de Israel conhecer que era ele ia operar esses sinais. E o texto, lá em João, a gente vai voltar aqui para Lucas, mas todo milagre que Jesus operou foi com a finalidade do povo de Israel que estava aguardando a promessa do Messias, contemplar que ele era o Messias. Os milagres que Jesus operou foi com essa finalidade, para que fosse ele identificado pelo povo de Israel, que é o povo da promessa, é o povo que estava aguardando o cumprimento dessa promessa. E aí, o texto vai dizer isso. Eu estou falando que a palavra revela. Vamos ler o que está escrito aqui no livro Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, capítulo 20. Vamos ler o versículo 30 e o 31. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais a vida eterna em seu nome. Então, Jesus operou sinais, operou, curou, libertou, mas ele não veio para resolver o problema secular, de doença física, de necessidade financeira, de problema familiar e coisas desta vida. Jesus veio para resolver o problema do homem para a eternidade. O problema maior da humanidade, que é espiritual, chamado pecado, que condena o ser humano depois da morte e ir ao juízo. Jesus veio para mudar essa situação, essa sentença, absolver o ser humano desse juízo, desse grande perigo. A palavra diz que tudo que ele operou foi para que cresce nele, para que visse que ele era o Messias, aquele que Deus prometeu ao povo de Israel. E Jesus operou os milagres para essa finalidade. Tudo de Deus tem um objetivo, nada é em vão, nem aleatório. É importante a gente entender e buscar, compreender o que Deus nos revela na sua palavra. Para quê? Por quê? Porque Deus não chega para o indivíduo e diz a ele, não matarás. Deus não diz isso por dizer. Não adulterarás. Deus não vai dizer a ninguém, não adore imagem de escultura. Deus não vai dizer por dizer. Tem um porquê e um porém. Então, Jesus veio com essa finalidade. Ele mesmo disse, eu vim salvar e buscar. Salvar quem? Buscar quem? Salvar de quê? Buscar para quê? Então, Jesus vai dizer que o objetivo dele vir foi para salvar o homem perdido que está distante de Deus, trazendo ele, buscando ele, trazendo para a comunhão com Deus, para que ele seja livre do juízo. Então esse é o maior problema do homem, o afastamento de Deus, a separação de Deus por causa do pecado e ao mesmo tempo a condenação pelo pecado. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E pelo pecado todos vão sofrer a condenação eterna. Por causa do pecado que todos pecaram e todos são pecadores. Só por meio de Cristo que o homem encontra a esperança de sair desse perigo. O socorro de Deus que vem do alto. Esse é o socorro que vem do alto. O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. É Ele que pode te socorrer. É Ele que pode te guardar. É Ele que pode te livrar. É Ele que pode te inocentar. É Ele que pode absolver você do juízo do tribunal divino. É Ele que pode tirar a sentença que pesa sobre a tua e a minha vida de condenação. É Ele que pode nos dar a esperança e a vida de volta com Deus. É Jesus, o nosso socorro, vem do Senhor. E diz a palavra de Deus, todo aquele que invocar o nome dele será salvo.
Você está invocando quem? Você está buscando o quê? Você está fazendo o quê para encontrar a proteção de Deus? Para receber bênção de Deus? Para ter acesso a Deus? Para ter garantia de salvação? Você está fazendo o quê? Buscando o quê? Praticando o quê? Entendendo o quê? Qual a tua esperança de salvação? Qual a tua convicção de que tua alma está livre do juízo? Por onde tu estás buscando chegar a Deus? Cuidado! É importante você dar ouvido a isso. Jesus é o socorro de Deus que veio do céu para nós. Deus não vai aceitar ninguém pelas obras, pela religião, pela prática de bondade, porque era justo, porque não bebia, porque não roubava, porque não fumava, porque não matava. Todos já estão dentro da ira de Deus e do juízo. Ninguém vai ser aceito por Deus pelas suas obras, nem pelos seus méritos. Se não crê em Jesus, o que resta para nós é o que está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Porque Jesus veio para nos tirar dessa situação. Como está escrito lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta, capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo veio para nos livrar da ira futura que está por vir. Cuidado. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos. Capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo muito mais, agora estando nós justificados pela nossa fé em Cristo, seremos salvos da ira de Deus. Seremos salvos da ira de Deus. Antigamente, nossa vida estava no curso desse mundo, dominada pela mentira do diabo, andando numa vida perdida de Deus, achando que estava vivendo para Deus. Mas quando a gente se converte a Cristo, a gente sai da posição de ira e entra na posição de filho para herdar a promessa da vida eterna que Deus fez para todo aquele que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vida eterna está unicamente, exclusivamente em Cristo, por Cristo, para todo aquele que nele crê, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É isso que ele veio mudar na tua vida, tirar você da sentença da condenação, te absolvendo do juízo. Foi isso que Jesus disse quando o homem veio a ele, pedindo para ele resolver problema financeiro, problema secular nesta vida. Jesus disse: homem, quem me constituiu para isso? Aí Jesus vai advertir esse homem qual deveria ser a sua maior preocupação, aonde ele vai dizer: a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A alegria do homem não está na riqueza. A realização do homem não está no que ele possui, no que ele tem ou deixa de ter. O homem só é satisfeito, realizado, preenchido em Cristo. O vazio existencial que há dentro do ser humano, que leva o ser humano a entrar em depressão, a ficar dentro de uma vida maldizendo, de uma vida perdida, de uma vida andando sem esperança, é o vazio de Deus que há dentro dele, onde quem ocupa esse vazio é o diabo, para oprimir, para denegrir, para destruir e acabar com a vida do ser humano, entrando na mente do homem e levando ele para as piores maldições. Jesus quer preencher o vazio existencial na tua alma, para te dar a alegria, revigorar e dar a você, matando a sede e a fome da tua alma, e dar a você vida, razão para viver, esperança e certeza do futuro, não aqui nesta terra, mas no futuro eterno, lá nos céus, quando daqui a gente partir. Só Jesus é quem garante isso. Ele veio para isso. Ele veio para nos dar uma promessa de uma vida em abundância. Mas essa vida em abundância não é aqui neste mundo temporal que estamos vivendo em maldição. No mundo vamos ter aflições. Aqui nesta vida vamos ter doença, vamos chorar, vamos ter enfermidade,
vamos passar dificuldade, vamos viver dentro dessa maldição que a humanidade está vivendo, mesmo em Cristo, mas nós vamos estar vivendo essa maldição ainda. Agora tem uma coisa, a nossa vida de esperança, de fé em Cristo, é a garantia de uma vida futura, não aqui na terra, lá no céu, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem envelhecimento, nem enfermidade, nem doença, nem mal algum, meu irmão. Esta é a promessa que Cristo nos faz, crendo nele para ter a vida eterna. Esta vida eterna em abundância não é aqui neste mundo, é lá no céu, como disse o apóstolo Paulo, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A nossa cidade, a nossa vida, o nosso futuro não é neste mundo aqui. Aqui tudo finda, tudo termina, aqui tudo acaba. A gente está hoje, não sabe se está amanhã. A gente tem que estar vivendo com a esperança de estar recebendo, estar partindo para essa vida que Ele tem nos prometido, mantendo a fé nele, sendo prudente, perseverando, vigiando no bom combate da fé, para não perder essa esperança e não sair da direção da promessa. Cuidado! A nossa vida aqui é momentânea. Nós aqui a qualquer hora vamos deixar esse mundo. Tudo vai ficar, tudo perece. Tudo que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. É essa a esperança que nós estamos olhando pelos olhos da fé. Não é para aquilo que se vê, é para aquilo que não se vê, que está guardado lá nos céus para todo aquele que está em Cristo, selado com o Espírito Santo para esta promessa. Porque o apóstolo Paulo, olha o que ele vai dizer. Olha o que a Bíblia revela. Dentro dessa esperança que nós estamos aguardando. Paulo vai dizer, meus irmãos, não se preocupe com esse momento que vocês estão passando de dificuldade. Se alegrem na esperança. Perseverem em oração. Tenham paciência na tribulação. Olha o que Paulo vai dizer. Olha a orientação de Paulo para os irmãos. Meus irmãos, a leve e momentânea tribulação desta vida não se compara ao que estamos para receber quando deste mundo partir. Se perseverar na fé, suporta essa leve e momentânea tribulação, que não se compara àquilo que estamos para receber. É coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao entendimento do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amar a Deus é estar na promessa, é estar em Cristo, é estar na palavra, é estar firmado e alicerçado com a nossa vida na rocha para permanecer de pé no Senhor, guardando e praticando a palavra dele cada dia, se fortalecendo dela para não ser vencido por Satanás, porque o diabo está ao nosso derredor, irmão. Foi isso que os apóstolos ensinaram, a vigiar. Cuidado com o engano de Satanás. Paulo vai dizer, assim como o diabo enganou Eva, eu tenho medo que ele não engane vocês, tirando vocês do evangelho, levando vocês a viver um movimento vã, doutrina de demônios, evangelho anátema, se perder do entendimento do evangelho. Eu tenho medo que isso possa acontecer com vocês, porque o diabo vai levantar ministro para dizer que é de Cristo, mas são ministros de Satanás, pregando mentira, deturpando a verdade do evangelho. É o que Paulo vai dizer, dá uma lidinha lá. 2 Coríntios capítulo 11, dá uma lidinha do versículo 1 ao 3, dá uma lidinha ao versículo 14 ao 17. Tu vai ver Paulo dizer isso. E Pedro vai advertir os irmãos, dizendo assim, meus irmãos, vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão. Para quê? Se tu não perdes salvação, para que o diabo está trabalhando na tua e na minha vida? Cuidado! Foi o próprio Jesus que disse que ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Perseverar até o fim para ser salvo. Nós estamos numa caminhada. Nem podemos voltar e nem desviar. Temos que ser prudentes para perseverar até o fim, para chegar no final. Porque é o que o apóstolo Pedro vai dizer, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, é que a nossa salvação está no final
da nossa fé. No final da vossa fé, alcançamos a salvação da nossa alma. Então nós temos que estar atentos. Porque o diabo tem derrubado muitos. Muitos já estão destruindo a vida de consciência, de caminhar com Deus. A comunhão com Deus, a vida com Deus, o diabo já destruiu de muitos. O pior de tudo é que esses ainda pensam que estão vivendo com Deus. Pensam que estão andando com Deus na direção do diabo. Porque o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos. Você só pode estar em Deus, andando com Deus, não é se você estiver dentro de nenhuma igreja ou religião. É se você estiver no Evangelho, andando com o entendimento da fé pelo Evangelho. É aí que você tem que se manter salvo nesta direção, como disse Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Se vocês não permanecerem no Evangelho, não podem se salvar. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Tua vida tem que estar na prioridade de se conduzir na doutrina. Ser vigilante, ser prudente e estar observando tua vida, teus princípios, teus valores, teu entendimento de fé. Tem que estar pela doutrina de Cristo, porque senão tu não pode estar no caminho da salvação. O caminho da salvação é por uma só doutrina. Não é a doutrina A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e por aí vai. Só há uma doutrina da salvação. A sã doutrina, a doutrina, o ensinamento, a instrução que nos conduz a andar numa vida de fé aprovada e aceita por Deus, é a doutrina de Cristo. E Paulo vai dizer, se alguém não prega segundo as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo, se aparta dele, está corrompido da verdade. Quem não prega segundo a doutrina de Cristo, essa pessoa não está na direção de Deus. Cuidado. É por isso que nós temos que ser prudentes para buscar o conhecimento de Cristo na nossa vida cada dia, irmão. É isso que nós temos que priorizar, que estamos crendo em Jesus para a fé que nos leva a alcançar a promessa da salvação. Temos que ser prudentes. O combate da fé é toda hora, todo momento. Nós temos que estar vencendo esse combate que o diabo vem para nos tentar, para trabalhar no nosso entendimento, para corromper o nosso entendimento, para nos cegar da direção de Deus. E nós temos que estar fazendo aquilo que Paulo falou aos Efésios, capítulo 4. Aliás, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Dá uma lidinha lá o que Paulo vai dizer aos irmãos. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possa suportar os dias maus, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se vistam, se revistam da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, escudo da fé. Você tem que estar revestido, e tudo isso refere-se à palavra. A palavra não é movimento místico dentro de nenhum ambiente. A espada do Espírito é a palavra de Deus, por onde nós temos que usá-la para o combate da fé. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade que é a palavra. Aquilo que Jesus ensinou, nós temos que combater toda a mentira que o diabo prega, com o nome de verdade de Deus. Nós temos que combater com a verdade, com a espada do Espírito. É a mensagem do Evangelho. É a doutrina de Cristo. Se não for a doutrina de Cristo, não é de Deus. Capacete da salvação é estar com a mente protegida nesta promessa, nessa esperança que Cristo nos fez. Não nenhuma outra coisa. A esperança, a promessa, a certeza, a convicção da salvação na minha mente tem que estar guardada pela palavra que me revela que é Cristo que me garante essa salvação. Tem muita gente aí que está com o capacete da salvação que não é Cristo. O que a palavra diz? O capacete da salvação que muitos estão no seu entendimento é a obra, é a prática religiosa, é a vida de usos e costume, é o sistema religioso, ambiente, estrutura física. Tem muita gente que acha a certeza dele de ser salvo, de estar em Deus, não é a obra sacrificial de Cristo.
É a obra dele dentro do sistema religioso. Cuidado. A couraça da justiça é andar com a palavra na tua vida. É estar protegido, revestido com a palavra. Quando vier os dados, as setas inflamáveis de Satanás, o escudo da fé, a couraça da justiça, que é a palavra de Deus, por onde temos que combater e resistir ao diabo para se submeter a Deus. Resistir ao diabo com a palavra. Lembra que o diabo foi tentar Jesus? Ele foi tentar Jesus para mandar Jesus sair de alguma igreja? Ele trabalhou na vida de Jesus para tentar fazer Jesus deixar de fazer alguma obra de caridade? Ele tentou Jesus para mandar Jesus deixar de ser religioso, que Jesus não era religioso. Jesus não veio pregar religião. Jesus não veio encher igreja nenhuma, nem colocar ninguém dentro da igreja. Ele veio libertar o povo dessas igrejas. Ele veio libertar o povo dessa escravidão do legalismo religioso. O diabo vai tentar Jesus com a palavra. Ele usa a palavra para distorcer o que a palavra ensina. Ele usa a palavra para tentar Jesus, para tirar Jesus do propósito do Pai. Mas Jesus também vai vencer o combate com Satanás usando a palavra. O diabo vai dizer, mas a palavra assim diz. Jesus vai dizer, mas também assim está escrito. É um conflito de palavra, é um conjunto, é um combate de conhecimento das Escrituras. É o que está acontecendo hoje. Todo mundo aí pregando maldição, pregando mentira, em nome de verdade de Deus, usando a palavra. Se a gente não tiver a palavra, nós não vamos vencer. Vamos ser levados por essa mentira, que é pregada em nome de Deus. Eles usam a palavra para tentar mostrar que a mentira é verdade de Deus. Está entendendo, irmãos? Sabe qual é a questão que muita gente está, como diz o próprio Deus? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Vida com Deus não é questão de prática religiosa, de flagelos, penitências, sacrifícios, cumprir formalidade religiosa. Vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento da sua palavra, para que a gente esteja andando com ele. E quando Deus vai dizer, o meu povo foi destruído, Oséias 4:6, porque lhe faltou conhecimento, é porque o povo deixou de viver a sua vida com Deus pela direção da palavra. E passaram a viver a sua vida com Deus por onde eles entendiam, pelos preceitos que eles colocaram, pela direção que foi estabelecida pelos homens, e abandonaram a direção da palavra de Deus. É isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. É aí que o povo está perdido de Deus, porque não se conduz mais. Mateus 15, versículo 8 e 9. O povo está vivendo uma vida dizendo que é de Deus, perdido do entendimento da direção da palavra, porque estão vivendo tradição religiosa, estão vivendo princípios e valores de religião, estão vivendo filosofias religiosas. É muito sermão religioso, é muita prática e atividade religiosa, é muita coisa que o povo está vivendo como se fosse para Deus, que a palavra não ensina, a palavra não instrui, não orienta. É muito sacrifício, é muita penitência, é muito pacto, é muito voto, é muita campanha, é muito sacrifício de culto, é muito ritual, é muito cerimonial, é muito movimento em nome de Deus. Isso tudo é a mentira do diabo, tirando o povo da verdade, do conhecimento, porque estão fora do que a palavra orienta. Sem entendimento, sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, destruído, guiado pela mentira do diabo, pensando que estão na verdade de Deus. Por quê? Tanto paganismo, o povo vivendo em nome de Deus.
Porque tantos falsos profetas criando um movimento, ensinamentos, valores e princípios, tirando o povo do evangelho. E o povo está seguindo, o povo está lá, na direção desses mentirosos. Por quê? Porque o povo não se guia pela palavra. Porque o povo vai se perder. Porque não dá ouvido à verdade para se salvar. Porque o povo está perdido na direção de Deus. Porque não está sendo guiado pela luz de Deus, que é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A minha vida é guiada pelos princípios e valores da palavra de Deus. Não é por religião, não é por tradição religiosa, não é por princípios e valores de igreja ou religião. É pela palavra. Essa palavra é o que Jesus ensinou. É a verdade que ilumina e me liberta quando eu conheço, para andar no caminho, para ter a vida com Deus e chegar a Deus. Porque Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A minha vida está conduzida, dirigida, guiada na fé, na esperança, alicerçada, firmada em Cristo, que é o alvo da minha fé, aonde eu olho e me guio por Ele. É Cristo, não é uma religião. Aonde está a tua visão? Estás sendo guiado para Deus por onde? Tua vida consagrada e devota a Deus, por qual princípio? O que tu vive e pratica como se fosse para Deus. Quem está te conduzindo isso? É por Jesus? É Jesus que te conduz? Foi Jesus que pediu isso? Isso que tu vive e pratica dentro da religião é o que Jesus ensinou? Esse entendimento de Deus que tu tem, essa vida de adorar a Deus que tu vive, essa vida de buscar a Deus que tu vive, essa vida de ser de Deus que tu vive, esse entendimento de salvação que tu tem, foi Jesus que ensinou? Tu estás guardado dos preceitos e nos valores do Evangelho de Cristo? Se não tiver, tu estás perdido. É por isso que há tanta oportunidade aí dos falsos profetas. Tanto oportunista no meio do povo, criando um movimento, arrastando o povo, fazendo do povo negócio seu, manipulando o povo, tirando do povo o que pode tirar para sua satisfação de cobiça, de ganância dentro da condição financeira. Por isso que há tanto, é menino, é velho, é novo, se fazendo de profeta e criando aí os seus movimentos, abrindo os seus templos chamados igreja e aglomerando multidões para viver perdida naqueles ambientes sem a direção de Deus, nas trevas, porque não estão sendo iluminadas e guiadas pela luz de Cristo. Estão sendo guiadas pelos profetas, pelos líderes, pelos artistas, pelas estrelas religiosas que são apresentados para o povo seguir e crer no que eles dizem, faz e praticam. É muito astro, é muita estrela, é muito homens sendo ídolo do povo que é criado no sistema religioso. O povo de Deus não vive, não levanta, não cria ídolos. Hoje, dentro da religião, o povo tem seus ídolos, suas estrelas, seus astros, seus homens famosos. O povo de Deus, o único alvo da nossa fé para a gente adorar, idolatrar, venerar, o nosso ídolo, a nossa estrela, a nossa luz é Jesus. Não é nenhum líder religioso, não é nenhum profeta, não é nenhum homem que diga que é cheio de Deus para criar movimento para o povo ficar perdido, embriagados na emoção, perdido da razão e do entendimento. Por isso que o povo está aí, guiado por esses homens que estão fazendo do povo negócio. Tudo rico. Tudo ostentando nos púlpitos das suas igrejas com seus perfis bacana. E o povo lá mantendo a cobiça desses homens, sendo negócio desses homens, tudo em maldição, por não conhecer a verdade, por desprezar a verdade, por não dar ouvido à verdade. Pega esses milhões e milhões de pessoas dentro das religiões,
Faz uma análise e vê quem é que está com amor à palavra. Vê quem é que se reporta pelo entendimento da palavra. Pega esses milhões de pessoas que diz que é de Deus dentro das religiões. Vai ver a quem estão consagrando e devotando suas vidas. Se é a Deus pela palavra ou se é aos homens pelas igrejas, religiões. Quem é de Deus ama a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus está guiado pela palavra de Deus. Quem é de Deus não se move nem para a direita, nem para a esquerda, mas persevera na palavra de Deus, que é Cristo, a doutrina que ele nos ensinou. A maior necessidade do homem é de salvação na alma. E essa salvação só é para quem crê em Jesus dentro do princípio do que a palavra revela. Não é esse Jesus que a religião apresenta. Esse Jesus que o povo crê dentro da religião não é o Jesus que a Bíblia revela. Esse Jesus que precisa ser auxiliado pelos homens, que precisa de protetores, que precisa de medianeiras. Esse Jesus que para operar na vida do povo precisa de pacto, de voto, de campanha, de água ungida, água benta, sal grosso, fogueira santa, campanha, pacto, voto. Esse Jesus que a religião apresenta, que você para encontrar Deus não é só por ele, tem que estar numa igreja, para ser salvo tem que ser batizado, tem que dar dízimo, tem que viver um bocado de regra, de norma, de fardo, de servidão que a religião te ordena a cumprir no legalismo religioso. Esse Jesus que a religião prega para você, esse não é o Jesus que a Bíblia revela. O Jesus que a Bíblia revela, ele não te chama para nenhuma igreja. Ele não te chama para viver escravo de nenhuma prática legalista religiosa. O Jesus que a Bíblia revela, ele não te chama para viver escravizado no domínio e na autoridade de nenhum líder religioso. O Jesus que a Bíblia revela, ele não te chama para se gloriar em obra religiosa, em vida de igreja, em ritual cerimonial de religião. Esse Jesus que te chama é para que você nele encontre aquilo que tu precisa e que é impossível para tu encontrar fora dele. Esse Jesus que a Bíblia revela é aquele que pode salvar a tua alma se tu crê nele, como diz as Escrituras. Não é crer nele como está sendo pregado aí dentro das religiões. Sai do meio deles. Creia nesse Jesus que a Bíblia revela, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o pastor que guia nossas almas, que é o protetor, que é o salvador, que é a esperança da humanidade para levantar que estão caídos. Ele é aquele que mata a fome da alma, que dá vida ao que está morto, que transforma e restaura, salvando aquele que está perdido, escravizado por Satanás, caído nas trevas, na lama do pecado, dentro de condenação. Jesus veio para mudar, libertar e salvar e tirar a nossa vida da maldição, para nos dar a bênção que Deus nos oferece por meio dele. É por meio de Cristo, com a fé nele. A fé em Jesus não é restrita, não é cheia de compromissos e atividade religiosa. A fé em Jesus não é vivida e centralizada dentro de ambiente religioso. A fé em Jesus não é praticando, sendo devoto e cumprindo nenhuma obrigação religiosa. A fé em Jesus é se converter a ele e guardar e praticar a palavra dele, sendo devoto e praticante a palavra dele na nossa vida e no nosso viver, aonde estiver com o nosso próximo, guardando e perseverando nos valores do evangelho que Cristo pregou. Essa é a fé em Jesus que nós precisamos ter. Não é essa fé baseada, principiada através de muita regra, de norma, de sacrifício, de obrigação religiosa, para você viver e praticar como se fosse para Deus. Isso aí é escravidão do diabo. Jesus veio para nos libertar. Então fica para mim, para você, essa advertência, essa admoestação, para que a nossa vida possa ser trabalhada no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é Cristo. Você precisa aprender de Cristo
para ter a vida com Deus, pelo conhecimento de Cristo, não é pela vida escrava de prática religiosa de igreja. Você tem vida com Deus pelo conhecimento de Cristo. Amém? Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Sim ou não? Paulo era um grande religioso, zeloso, praticante, fanático, cumpridor da religião farisaica. Uma religião judaica que era muito radical no povo judeu. Paulo era um príncipe dessa religião. Ele tinha posição eclesiástica. Isso não levou Paulo a Deus. Isso não fez Paulo ser de Deus. Isso não deu a Paulo salvação. Paulo, dentro da religião que ele vivia, com todo o zelo, com toda a dedicação, com toda a prática que ele vivia praticando, com toda a sua vida entregue à religião, Paulo continuava perdido e separado de Deus. Vai ler o que ele fala, esse relato que está lá em Filipenses, capítulo 4, capítulo 3, aliás, do versículo 4 ao versículo 8. Eu peço a você que dê uma lida, vá buscar o conhecimento da palavra, para você não ser levado pela mentira. Conheça a verdade. O apóstolo Paulo vai dizer que para poder ganhar a Cristo, teve que renunciar, abrir mão de tradição religiosa, de valor, de princípio, daquilo que ele achava que era o caminho para Deus. Para que ele encontrasse o caminho para Deus por Cristo, ele tinha que renunciar tudo que foi ensinado na religião para uma vida com Deus. Ele tinha que, através do conhecimento de Cristo, ter um conhecimento para Deus. E foi isso que Paulo fez. Paulo disse: reputei tudo por perda, considerei como esterco, para que eu pudesse ganhar a Cristo, pelo grande e excelente conhecimento de Cristo, para alcançar a glória de Deus. Era pelo conhecimento de Cristo, não era pela vida devota escravizada de igreja. Deixa eu dizer uma coisa, escuta o que eu vou te dizer agora, meu amigo, minha amiga. Você que precisa urgentemente de chegar a Deus para receber o perdão dele, e isso só por um único meio. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você estiver vivendo tua vida, guardando valor e princípios, zelando e devoto e consagrando tua vida e teu viver dentro de religião, você nunca vai poder chegar a Deus. Você nunca vai seguir a Cristo. Ninguém pode seguir a Cristo, ninguém pode estar em Cristo, ninguém pode ser fiel a Cristo, guardando tradição de igreja ou religião, vivendo princípios e valores dentro de igreja ou religião, consagrando sua vida e seu viver dentro de igreja ou religião, ou Jesus ou o sistema religioso. Ninguém pode servir a dois senhores, ou Cristo como Senhor da tua vida e caminho para tu estar em Deus, ou a igreja, a religião. Quem tu vai escolher? Toma a decisão enquanto é tempo. Arrepende-te, converte-te, porque Cristo te chama para te conceder o perdão, para te livrar da condenação. Por meio dele e por ele somos salvos e temos a vida com Deus. Amém, meus amados irmãos? Então que Deus abençoe a todos vocês, meus amigos aqui do Facebook, meus amigos aqui do YouTube e de outras redes sociais, e todos vocês que assistem os vídeos de instruções do irmão Wellington Ramos para lhe iluminar, levando o esclarecimento da verdade que liberta. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.